Se você parou de tomar água com gás justamente por causa do gás, você caiu num mito. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e hoje eu quero conversar um pouquinho com você justamente sobre água com gás. O que nós temos do ponto de vista da ciência? Quais são os mitos que são contados por aí e quais são as aplicações para a saúde? Mas vamos pensar o seguinte: olha, existem fontes naturais de água com gás, principalmente na Europa, existem algumas fontes que já são carbonatadas. E o que as pessoas fizeram ao longo do tempo? Algumas pessoas acabavam tomando esta água, outros acabam se banhando nesta água, porque se imaginava que ela tinha algumas supostas propriedades terapêuticas. Porém, depois de um tempo, em 1767, este senhor aqui, conhecido, chamado de Joseph Priestley, ele, a partir de algumas análises, a partir de algumas observações, principalmente a partir da análise da produção de cerveja, ele começou a ver que, pô, será que é possível colocar essas borbulhas na água? E aí ele criou um método artificial de carbonatação da água. Vamos entender o que é isso, gente. Vamos entender o que quer dizer esta carbonatação. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, que a base fundamental para água com gás é água e água potável. Não existe diferença nutricional entre água com gás e água sem gás. Só que, a partir de se pegar esta água, o que se faz? A partir de pressão, se dissolve CO2, que é o dióxido de carbono, na água. Isto vai gerar as borbulhas. Só que quando ocorre isso, quando a gente insere esse CO2 na água, existe uma queda do pH, ou seja, essa água vai ficar um pouquinho mais ácida. O pH dela vai ficar entre 5 e 6. E aí já existem alguns estudos que foram avaliar, bom, será que água com gás gera maior erosão nos dentes? E as respostas disseram que não. Porém, a gente não pode confundir entre água com gás e refrigerante. Qual é o grande problema do refrigerante? Que tem o açúcar ali. Aí sim, um menor pH junto com o açúcar vai gerar mais erosões, o que não ocorre quando a gente toma água com gás. E quando se faz essa junção da água com o CO2, é formado então um ácido. E o ácido é chamado de ácido carbônico. E quando a gente coloca água com gás na boca, o que a gente sente? Aquela sensação refrescante. E essa sensação ela é gerada justamente por causa desta água ser um pouquinho mais ácida. E algumas fontes já vêm com alguns minerais. Então, isso não quer dizer que não vão haver outros minerais nesta água. Então, normalmente, o que a gente pode encontrar para além da água seria cálcio, magnésio e alguns outros minerais nesta água. Agora, vamos analisar se existem efeitos gastrointestinais. Quando eu chego neste ponto, é claro que eu vou começar a recorrer à ciência. Então, para iniciar a falar sobre saciedade, será que a água com gás gera mais ou menos saciedade? Eu vou recorrer a este artigo aqui que diz o seguinte: sim, a água com gás gera um efeito saciante de curto prazo. Por que isso ocorre? Porque existe um aumento na atividade gástrica e também um aumento da atividade cardíaca logo após o processo de nós terminarmos de comer. E isso é gerado porque o nosso sistema nervoso simpático, que é um sistema autonômico que não depende da gente, nos estimula um pouco mais e, consequentemente, o parasimpático, que é aquele sistema que, de uma forma geral, nos deprime um pouco mais, ele fica um pouquinho mais reduzido. Vamos analisar uma outra situação. Muita gente diz o seguinte: olha, água com gás distende o estômago. Será que isso é verdade? Bom, vamos analisar do ponto de vista científico. E sim,
O fato do gás, que é o CO2, ser liberado da água no sistema gastrointestinal, e isto ocorre justamente no estômago, numa região do estômago chamada antro, este antro ele distende um pouquinho. Só que isso o que vai gerar? Vai gerar uma resposta nervosa que é levada até o cérebro, e o cérebro entende que nós estamos mais saciados. Consequentemente, água com gás gera uma saciação um pouco precoce, porque vai gerar uma maior motilidade gástrica. Vamos para um outro ponto importante. Muitas vezes a gente acaba escutando que as pessoas dizem o seguinte: a água com gás engorda, não tome água com gás porque ela vai estufar no estômago e tu vai ficar mais pesado. Bom, do ponto de vista científico, vamos analisar a questão de perda de peso. Vejam o seguinte, gente. Quando a gente toma água com gás, este CO2 ele é levado até a nossa hemácia. E lá na hemácia, que é o nosso célula vermelha, ela é convertido em bicarbonato. Para que isso ocorra, existe uma necessidade de um gasto energético. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma quebra aumentada de glicose, que a gente chama de aumento da glicólise. E este pequeno aumento da atividade vai gerar um pouco mais de gasto energético, gerando perda de peso. Agora, claro que a gente não pode ficar imaginando que vai emagrecer porque está tomando água com gás. É necessário, inclusive o próprio estudo traz o seguinte: olha, é uma estratégia, porém é necessário que haja uma associação com uma vida mais saudável, alimentar um pouco melhor e também fazer exercício físico. E uma outra coisa que muito tempo ficou rodando é de que, não, água com gás aumenta o refluxo gastroesofágico, ou a água com gás gera refluxo gastroesofágico. Vamos ver o que a ciência nos traz a partir desse artigo e diz o seguinte: água com gás não promove refluxo gastroesofágico e não agrava o refluxo gastroesofágico. Consequentemente, gente, a partir de todas essas análises, aqui vem aquela dica de sempre. E a dica é de que nós precisamos usar a água com gás para hidratação também. Ou seja, será que a água com gás hidrata do mesmo jeito que a água sem gás? E este estudo aqui, ele nos diz o seguinte, que, primeiro, tomar água com gás ou tomar água sem gás, o fato de a gente usar mais água com gás não gera nenhum efeito termorregulatório, ou seja, o nosso corpo ele não vai aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura porque nós estamos tomando água com gás. Ele vai também matar a sede, assim como a água sem gás. A percepção térmica que nós temos também não é modificada, e sim, tomar água com gás gera uma sensação de refrescância, gera uma sensação de hidratação, e a gente pode utilizar água com gás do mesmo jeito que a gente utiliza água sem gás, se a gente for pensar em hidratação. E aí eu deixo aquela famosa dica. Do ponto de vista metabólico, a água com gás hidrata da mesma forma que a água sem gás. E mais do que isso, a água com gás não prejudica os rins, não prejudica os ossos, não prejudica os dentes, claro, quando a água não está aditivada com açúcar, quando a gente está pensando lá em refrigerante. Ok? Então, gente, eu fico por aqui com mais esta aula. E aí eu gostaria de dizer que, se você gostou desse conteúdo, encaminha para alguém. Certamente tem alguém que você conhece que tem medo de tomar água com gás. Inclusive, clica aqui embaixo para que tu possa me seguir, porque eu tenho muitas coisas para entregar para vocês. Inclusive, já vou deixar aqui em cima um vídeo que certamente vai te fazer entender um pouquinho mais o que nós estamos falando do ponto de vista da ciência. Ok? Fico por aqui então, forte abraço e até breve.